Você sabia que os gigantes realmente existiram na Terra e que a Bíblia fala sobre eles de maneira clara e chocante? Mas aqui está algo que ninguém te conta. Esses gigantes não são apenas lendas ou história antiga. Há um segredo obscuro sobre os Nefilins, e a verdade pode mudar tudo o que você pensa que sabe sobre o passado e até mesmo sobre o futuro. Neste vídeo, revelaremos as evidências mais surpreendentes sobre os gigantes da Bíblia, quem eles eram, de onde vieram e por que eles podem ser mais importantes do que você imagina. Vamos mergulhar em conspirações, mistérios ocultos e até no que isso significa para os últimos dias. Mas aqui está o desafio. Fique até o fim para descobrir a conexão mais inesperada entre os gigantes do passado e os dias atuais. É uma verdade tão impactante que você nunca mais verá a Bíblia da mesma forma. Esses seres misteriosos, conhecidos como os Nefilins, aparecem em uma das passagens mais enigmáticas das Escrituras. Mas antes de entendermos quem eles eram, vamos direto à fonte. Gênesis capítulo 6, versículo 4, que diz: Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Este único versículo nos leva a perguntar: quem eram esses filhos de Deus? Como esses gigantes, descritos como valentes e varões de fama, nasceram? O termo Nefilim, que pode ser traduzido como caídos ou aqueles que foram lançados abaixo, carrega um peso muito além da mera curiosidade. Muitos acreditam que os filhos de Deus eram anjos caídos, seres que desafiaram a ordem divina e, ao se misturarem com as filhas dos homens, deram origem a uma linhagem única e aterrorizante. Mas seriam eles apenas uma metáfora? Ou realmente caminharam sobre a terra, alterando o curso da humanidade? Agora, imagine um mundo consumido pela corrupção. Gênesis capítulo 6, versículo 5 revela que: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Não era apenas a humanidade que havia se desviado. A presença dos Nefilins intensificou essa corrupção, tornando-se um símbolo de uma criação distorcida. Mas o que aconteceu com esses gigantes quando veio o dilúvio? Eles foram todos destruídos ou sua influência persistiu, reaparecendo em tempos posteriores? O versículo dá uma pista intrigante. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois. Esse mistério é exatamente o que exploraremos no próximo tópico, analisando os gigantes antes e depois do grande juízo divino. O dilúvio marcou um momento de destruição e renascimento, mas será que realmente apagou todos os traços dos gigantes bíblicos? Em Gênesis capítulo 7, versículo 23, lemos: Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Isso sugere que os Nefilins, os gigantes que caminhavam sobre a terra naqueles dias, deveriam ter sido completamente exterminados. No entanto, um mistério paira sobre essa narrativa. Como então explicar o reaparecimento de gigantes tempos depois? Números capítulo 13, versículo 33, revela que os espias enviados à terra prometida viram gigantes e relataram: Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. De onde vieram esses gigantes após o dilúvio? Uma teoria fascinante aponta para uma possível linhagem de gigantes, conectada aos descendentes de Cão, filho de Noé. Essa ideia sugere que a corrupção que marcou o mundo pré-diluviano pode ter ressurgido através de certos povos. Mas não para por aí. Deuteronômio capítulo 2, versículos 10 a 11, fala dos Emins e Refaíns, tribos gigantes que habitavam a região de Canaã, descritos como grandes, numerosos e altos como os Anaquins. Isso levanta a questão: será que o juízo do dilúvio tratava apenas da carne e do sangue, ou algo mais profundo, algo espiritual, permitiu que a semente dos Nefilins retornasse à terra? As Escrituras não deixam dúvidas de que esses gigantes representavam um desafio constante ao povo de Deus.
Mas quem eram essas tribos? E como se espalharam pelo mundo antigo? À medida que o povo de Israel se aproximava da terra prometida, encontrou um obstáculo inesperado: tribos inteiras de gigantes espalhadas por aqueles territórios. Josué, capítulo 11, versículos 21 a 22, diz que Josué exterminou os anaquins das montanhas, de Hebron, de Debir, de Anabe e de toda a terra de Israel. Mas esses gigantes eram diferentes. Deuteronômio, capítulo 2, versículos 20 a 21, menciona os Emins, os Zamzumins e os Refaíns, tribos descritas como grandes, numerosas e altas. Essas tribos não eram apenas inimigos comuns, eram resquícios de uma linhagem peculiar que se opunha diretamente aos planos de Deus para Israel. Um dos gigantes mais notórios mencionados na Bíblia foi Og, rei de Bazã. Em Deuteronômio capítulo 3, versículo 11, encontramos um detalhe fascinante sobre ele. Porque só Og, rei de Bazã, restou dos gigantes. Eis que o seu leito era um leito de ferro, de 9 côvados de comprimento e 4 de largura, segundo o côvado de um homem. Em medidas modernas, isso equivale a aproximadamente 4 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Og não era apenas um gigante em estatura, mas também em influência. Ele governava sobre Bazã, uma terra fértil e estratégica, e representava um obstáculo direto ao cumprimento do plano de Deus. Sua derrota marcou a vitória da aliança divina sobre uma linhagem que desafiava os propósitos de Deus. No entanto, a história dos gigantes não termina com Og. Eles continuam aparecendo em momentos cruciais da narrativa bíblica. Entre todas as histórias de gigantes, nenhuma é tão icônica quanto a batalha entre Davi e Golias. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 4, lemos: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Isso equivale a aproximadamente 3 metros de altura, um verdadeiro colosso que aterrorizava os exércitos de Israel. Mas Golias não estava sozinho. 2 Samuel capítulo 21, versículos 15 a 22, menciona seus irmãos, outros gigantes que também enfrentaram Israel. Entre eles, um que possuía 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, um detalhe que reforça o quão única e temida era essa linhagem. Mas por que os gigantes continuavam surgindo? Qual era o significado dessa luta constante entre Israel e os descendentes dos Nefilins? O conceito de gigantes não é exclusivo da narrativa bíblica. Ao redor do mundo, encontramos lendas de seres colossais que moldaram a história da humanidade. Mitologias gregas falam dos titãs que desafiaram os deuses do Olimpo. Sagas nórdicas falam dos Jotuns, gigantes colossais. Até mesmo em culturas indígenas das Américas há relatos de gigantes que vagavam pela terra em tempos antigos. Seriam essas histórias ecos de uma verdade maior? Mais do que mera especulação, essas histórias levantam uma reflexão teológica importante. Os gigantes, sejam reais ou simbólicos, sempre representaram a oposição ao plano de Deus. Mas poderiam eles ainda existir de outra forma nos dias de hoje? Como forças espirituais resistindo ao reino de Deus? E mais ainda, poderiam esses gigantes, de alguma forma, retornar nos últimos dias? A Bíblia nos dá uma pista. Em Mateus capítulo 24, versículo 37, Jesus diz: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que isso significa? Será que os eventos que precederam o dilúvio poderiam se repetir no fim dos tempos? Muitos estudiosos apontam que a corrupção da humanidade no período anterior ao dilúvio foi muito mais profunda do que simplesmente o pecado moral. A presença dos Nefilins pode ter sido um reflexo de uma invasão espiritual, onde o maligno tentava alterar a ordem da criação e destruir os planos divinos para a humanidade. Esse seria o principal motivo pelo qual Deus decidiu destruir a terra com o dilúvio. A criação original estava sendo corrompida de maneira irreversível. Hoje, muitos se perguntam: será que o mal que gerou os Nefilins e causou tanto caos no passado ainda está à espreita, pronto para ressurgir? Será que as forças espirituais que tentaram moldar a humanidade à sua imagem, como nos dias de Noé, ainda estão ativas? E se sim,
Qual será o papel dos gigantes nos últimos dias? Essas questões nos levam a um ponto crucial: a volta de Cristo. Quando Jesus disse que assim será também a vinda do Filho do Homem, ele nos alertava para um retorno das condições de corrupção e violência que marcaram os dias de Noé. Se os gigantes de outrora eram uma manifestação do mal, então o que mais poderia se esconder nas sombras, esperando o momento certo para emergir novamente? Nos tempos de Noé, o mundo estava perdido em sua corrupção, mas Deus sempre oferece uma saída. Assim como Noé foi escolhido para salvar a humanidade e os animais, a Igreja, a noiva de Cristo, tem um papel importante nesse contexto. Ao nos prepararmos para a volta de Cristo, precisamos nos manter vigilantes e atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. A história dos gigantes não é apenas uma lição do passado, mas uma advertência para o presente e o futuro. E como isso tudo se conecta com os dias atuais? O apóstolo Paulo nos adverte em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. O que podemos aprender com essa passagem? Assim como os Nefilins eram uma manifestação de forças espirituais que corromperam a terra, hoje enfrentamos uma batalha espiritual que vai além das aparências físicas. A guerra espiritual contra os gigantes, seja em forma de poderes malignos ou de desafios espirituais, continua sendo uma luta constante para os cristãos. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda: estamos realmente preparados para enfrentar os gigantes espirituais dos últimos dias? Nos últimos tempos, muitos cristãos têm começado a perceber que os gigantes do passado podem não ser tão distantes como imaginamos. Em diversas partes do mundo, há relatos de manifestações sobrenaturais que desafiam a compreensão humana, eventos inexplicáveis e uma crescente sensação de que algo muito maior está em jogo no cenário global. Como a história dos Nefilins e dos gigantes nos ensina, a batalha espiritual contra forças malignas não se limita ao que vemos com os olhos naturais. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, nos lembra que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Este versículo nos dá uma chave importante. A verdadeira luta espiritual não é travada com armas físicas ou visíveis, mas com o poder de Deus, capaz de destruir as fortalezas espirituais que influenciam o mundo ao nosso redor. Assim como os Nefilins trouxeram corrupção e desordem à terra, hoje as fortalezas espirituais se manifestam de formas sutis, afetando mentes, corações e até mesmo as estruturas da sociedade. Será que os gigantes que enfrentamos hoje são apenas os resquícios espirituais dessa linhagem maligna? Ou existem forças ainda mais poderosas atuando nos bastidores, tentando moldar o futuro da humanidade? Muitos acreditam que o retorno desses gigantes não será uma questão de tamanho físico, mas de uma oposição espiritual ainda mais formidável. Essas forças, que são invisíveis aos olhos humanos, têm a capacidade de influenciar governos, instituições, famílias e até mesmo o coração de cada ser humano. Elas podem se manifestar de forma invisível, mas suas consequências são profundas e visíveis em nosso mundo. Podemos ver os efeitos disso no crescente número de guerras, divisões sociais, ataques à moralidade e valores cristãos, e até mesmo na busca por poder absoluto por certos indivíduos ou grupos. Porém, os cristãos têm uma promessa inabalável: a vitória sobre essas forças. Em 1 João capítulo 4, versículo 4, lemos: Filhinhos, vós sois de Deus, e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. A vitória sobre os gigantes espirituais está garantida por meio do poder de Cristo que habita em nós. Mas, para viver essa vitória, é necessário estar ciente das táticas do inimigo e se preparar espiritualmente para enfrentar os desafios que surgem. A Bíblia nos adverte em Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, ficar firmes. A armadura de Deus é nossa defesa contra as forças espirituais que, assim como os gigantes do passado, buscam destruir a obra de Deus na terra. A fé,
a verdade, a justiça e a palavra de Deus são os pilares que nos sustentam em nossa jornada. Mas como podemos aplicar isso em nossas vidas diárias? A resposta está na vigilância e na oração constante. Jesus, em Mateus capítulo 26, versículo 41, nos adverte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É preciso estar sempre alerta, buscando a presença de Deus e reforçando nossa fé a cada dia. As forças espirituais não tiram férias, e a luta contra as forças do mal é constante. A oração fervorosa, a meditação na palavra de Deus e a comunhão com o Espírito Santo são as armas que nos preparam para qualquer batalha. E o mais importante, não podemos esquecer que os gigantes de hoje não são mais visíveis fisicamente, mas espiritualmente. Suas influências podem ser sentidas de várias maneiras. Eles podem se manifestar em mentiras, enganos, divisões, corrupção, injustiça e até mesmo em nossas próprias fraquezas espirituais. É por isso que é necessário estar completamente revestido com a armadura de Deus, de modo que possamos resistir a todas as formas de ataque espiritual que surgem ao nosso redor. À medida que avançamos nos últimos dias, a Bíblia nos alerta sobre o aumento da maldade e a apostasia. No entanto, também nos dá uma grande esperança. Os gigantes espirituais não terão a última palavra. A vitória é certa, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Como podemos ver, os gigantes bíblicos não são apenas uma história do passado, mas uma advertência para os cristãos de hoje. A luta contra as forças espirituais que desafiam o plano de Deus continua. Por isso, é essencial estarmos vigilantes, preparados e firmes na nossa fé. Se permanecermos em Cristo, com a armadura de Deus e com o poder do Espírito Santo, podemos enfrentar qualquer gigante que se levantar contra nós. Agora, à medida que nos aproximamos do final desse estudo, quero te fazer uma última pergunta. Você está pronto para enfrentar os gigantes espirituais que podem estar à sua porta? Está preparado para resistir no dia mau, sabendo que maior é o que está em você do que o que está no mundo? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 37, declara: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Essa vitória não é conquistada por nossas próprias forças, mas através de Cristo que nos fortalece. Assim como os gigantes caíram diante do poder de Deus no passado, assim também cairão as forças espirituais que tentam nos derrubar. A chave para viver essa vitória é a nossa confiança em Deus e o nosso compromisso em seguir sua vontade, obedecendo a seus mandamentos e permanecendo firmes na fé. Agora, mais do que nunca, é hora de despertar espiritualmente. O mundo ao nosso redor está se tornando cada vez mais confuso e desafiador, e as forças do mal estão tentando enganar e afastar os cristãos da verdade. No entanto, devemos lembrar que a luta não é nossa, mas de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, o Senhor nos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Deus já venceu a batalha por nós, e nossa parte é confiar nele, permanecer firmes na sua palavra e resistir às investidas do inimigo. Não podemos permitir que as distrações e as tentações do mundo nos afastem de nossa missão. Devemos ser vigilantes, orar incessantemente e manter nosso coração puro diante de Deus. O desafio final para todos nós é este: como estamos respondendo ao chamado de Deus? Estamos nos armando com a palavra e com oração? Estamos conscientes das batalhas espirituais que estão acontecendo em nossas vidas? Ou estamos ignorando os sinais de alerta e permitindo que as forças do mal prevaleçam? Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, somos advertidos: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. A vigilância é crucial. Não podemos baixar a guarda, pois os ataques espirituais são constantes e muitas vezes sutis. Eles podem começar como pequenas dúvidas, tentações ou distrações, mas, se não resistirmos, podem crescer e nos afastar de Deus. Por isso, a vigilância e a oração constante são fundamentais para manter nossa fé firme.
O Senhor nos dá todas as ferramentas necessárias para vencer, mas a escolha de usá-las é nossa. A armadura de Deus, que é descrita em Efésios capítulo 6, inclui a verdade, a justiça, a fé, a palavra de Deus e a oração. Estas são nossas armas para resistir aos ataques espirituais e permanecer firmes em Cristo. Agora, refletindo sobre tudo o que aprendemos até aqui, pergunto: você está preparado para enfrentar os gigantes espirituais da sua vida? Você está pronto para viver na vitória que Cristo já conquistou por você? Não permita que o medo ou as dificuldades te paralisem. Lembre-se de que a Bíblia nos promete: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Por fim, quero fazer um apelo a todos que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, eu te convido a fazer isso agora. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Jesus é o único caminho para a verdadeira liberdade e vitória espiritual. Ele já venceu o mal na cruz, e agora ele oferece a você a oportunidade de viver em sua vitória. Se você deseja aceitar Jesus como seu Salvador, faça esta oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e preciso da tua graça. Eu creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste para me dar vida eterna. Hoje, entrego minha vida a ti e te peço para ser o Senhor do meu coração. Me perdoa, me limpa e me transforma. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, saiba que agora você é uma nova criação em Cristo. Procure uma igreja perto de sua casa e comece a crescer na fé. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E para todos os que nos acompanharam até aqui, quero agradecer por estarem conosco. Que Deus continue a abençoar você, sua família e todos os seus projetos. Lembre-se, a batalha já foi ganha e em Cristo somos mais do que vencedores. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Princípios da Fé, deixar seu like, comentar abaixo e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Temos mais vídeos que irão te abençoar e trazer mais revelações poderosas sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe abundantemente. Até o próximo vídeo e que a paz de Cristo esteja com todos vocês.